O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, descobriu que o número de jovens que não trabalham e nem estudam é o menor desde 2012. De acordo com o Instituto, o cenário observado em 2023 é melhor que anos pré-pandêmicos, como 2016 a 2019. Sobre esse assunto, recebemos hoje aqui nos nossos estúdios a gerente de marketing e comunicação, Daniele Guerra. Obrigada por participar aqui com a gente, Daniele. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiro eu quero que você tente explicar para a gente um pouquinho o contexto, né, para a gente contextualizar. Por que tem tido, então, essa redução? O que explica essa redução daqueles jovens neném? Acho que o mercado de trabalho, né, vem aquecendo, né, em diversos setores, gerando, né, novas oportunidades de ingresso, né, de postos de trabalho. E também a importância que as empresas também têm atribuído de ter os jovens, né, na sua operação, de integrar os jovens, né, no seu grupo de trabalho, nas suas áreas, até mesmo por conta do mix de gerações, e poder trazer uma competitividade, uma atualização, né? Já é provado que a diversidade é um fator competitivo, né, para as empresas. Então, esse mix cultural vem contribuindo bastante para que as empresas trabalhem mais à frente, né, do seu negócio. Então, acredito que esse aquecimento mercadológico vem dando a oportunidade para que esses jovens aí nessa faixa etária possam começar a sua carreira e descobrir aí os horizontes do mercado de trabalho. Então, no que você tem visto, essa busca, esses jovens saírem desse neném e irem para algum dos lados, tem sido mais voltado, de fato, ao mercado de trabalho do que a essa inserção na vida acadêmica mesmo? Assim, principalmente aqueles que estão no início de jornada, né, que precisam do ingresso no mercado de trabalho para poder custear a vida acadêmica também, né? Se a gente for olhar ainda mais uma fatia de classe social, pensando muito mais naquelas que são de regiões periféricas, é necessário que tenha o trabalho para que a partir dele possa se pensar numa jornada acadêmica, né? E hoje a jornada acadêmica também tem sofrido tantas alterações, né, Nani? A maneira de estudo e de absorção de conteúdo hoje é muito diferente do que a gente tinha até alguns anos atrás. Então, ainda, as primeiras oportunidades de trabalho são interessantes para o jovem, até para ele se descobrir, saber exatamente as suas habilidades, o que ele gosta, né? Ainda tem um período de teste, né? Dá para ele se ambientar, entender o que gosta, para depois poder investir numa jornada acadêmica e poder ter uma profissão, né? Então, interessante isso que você está trazendo para a gente, né? Porque até então o movimento que a gente via era a pessoa saía da escola, aquelas pessoas que seguiam, enfim, para uma faculdade e tal, saíam da escola já tendo que decidir a carreira, o caminho que queriam seguir, sim, entravam na faculdade só depois, então, o mercado de trabalho. Essa dinâmica na geração nova está invertendo, então. Está invertendo, até porque, nossa, decidir uma carreira, né, em pleno 18 anos, né, para você poder seguir pelo menos uns 30 anos de carreira, é muito recente, ainda falta experiência para esse jovem escolher, né, melhor o que ele tem. Então, antes o que era tão mandatório, né, eu percebo que a geração nova, a geração Z, vem colocando uma forma diferente do mercado de trabalho se desenvolver também, né? Uhum. De olhar para os seus propósitos, olhar para aquilo que gosta de fazer, se faz sentido. E a escolha acadêmica, ela está dentro disso também, né? Porque ele conhece, ele pode testar, ele pode se preparar. Hoje a gente tem uma fonte de conhecimento, de informação muito diversa, né, do que a gente tinha até tempos atrás. Então, facilita muito que esse jovem escolha melhor, né, tenha mais tempo dessa tomada de decisão, para depois que ela seja mais assertiva, né? A gente também vinha muito antes, né, Nani, que quantos jovens já saíam da faculdade, saíam do trabalho, perdão, ingressava na faculdade e depois mudava de curso, ou desistia daquela carreira, não era isso que eu queria, era por uma coisa completamente diferente. Então, acredito que essa pressão de saída do colégio e direto para a faculdade tem diminuído, até por conta desse novo movimento que a geração vem trazendo para a gente. Interessante.
É bom, a gente até tem uma questão aí da geração Z diferente em todos os aspectos, né? Então, sem dúvida. Esses jovens no mercado de trabalho também, eles também têm ali uma característica diferente no que eles buscam no mercado de trabalho, no tipo de profissional que eles são? Sem dúvida. Inclusive, as empresas têm enfrentado, né, um desafio considerável para ter esse mix cultural, né, dentro da empresa. A geração Z, eu enxergo ela como uma geração de ruptura, né, de tudo que a gente viveu até os milênios, né, mas uma geração muito pautada mesmo em saúde, em bem-estar, principalmente saúde mental, experiência e alinhamento de propósito e valores. Se não tem alinhamento de propósito e valores, dificilmente esse jovem permanece na organização. O fator dele, ele não é motivado, né, somente pela remuneração, né? Tem outras coisas que são tão importantes para ele quanto e que muitas vezes pesam até mais do que o próprio benefício salarial, né? Então, a inserção deles vem trazendo um certo desconforto para as empresas, porque é uma questão geracional. Não adianta a gente tratar como um jovem ou outro, né? Não, é uma questão geracional. Então, é necessário que todos venham, a empresa venha se adaptar, venha entender que esse mix cultural ele é importante, né? E pela primeira vez, eu acredito que a gente está vivendo um movimento totalmente inverso de que os mais novos também estão ensinando os mais velhos, né? Não somente antes, os mais velhos, os mais experientes, eles eram os detentores do conhecimento e tudo mais, e os mais novos tinham que aprender, né? Tanto que até nós, a gente ouvia o famoso ditado que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje não é bem assim mais, porque o jovem, ele tem muito para acrescentar, para trazer mesmo para os mais experientes. Uma geração muito conectada, uma geração que tem um processo de aprendizagem muito rápido, né? A maneira como eles aprendem e absorvem é muito mais rápida do que a nossa até. E as ideias, as sugestões, assim, pelo ambiente que a gente tem vivido, eles têm muito a contribuir. Então, é um momento total de adaptação, né, do mercado, com esse mix de gerações, de conflito de gerações também, mas que, sem dúvida, torna o negócio muito mais competitivo, mais inovador e mais diverso também, que é importante a gente pensar nisso. A gente já até ouve um pouco, né? Sempre que tem uma geração nova, e principalmente, como você disse, uma geração de ruptura, tem um pouco de estranhamento de pessoas mais velhas. Então, sim, hoje em dia já é comum a gente ouvir em alguns lugares falando, essa geração nova não quer trabalhar, essa geração... Então, como que as empresas, elas têm que entender, elas têm que tratar esse novo jovem? Porque tem ali uma questão também de retenção desse jovem na empresa, de entender os anseios dele, de abrir essa porta também para, como você disse, essas sugestões que eles têm para dar, né? Porque eles também têm muito, assim, a ensinar, como você mesma disse. Então, para as empresas, o que elas precisam também ter em mente, para elas também ajudarem a reduzir cada vez mais o número de jovens neném. Olha, Nani, eu acho que, em primeiro lugar, é importante que as empresas tenham um olhar de empatia, né? E de compreensão. O mundo mudou bem na nossa vez, e isso precisa, né, ser compreendido, porque não vai adiantar a gente ter uma resistência a isso, né? As empresas que resistirem a essa mudança e tentarem ainda manter o formato de controle, né, e ordem, como a gente viveu tempos atrás, com certeza vai acabar sofrendo perdas, né? É a geração que está em ascensão, são os futuros líderes das companhias. Então, as empresas precisam se adaptar, compreender o comportamento desse jovem, então estudar mesmo o que é importante para ele, né? Hoje as empresas não tem mais como a gente pensar eu sou um detentor de um cargo, estou te dando uma oportunidade de trabalho, senta, trabalha e tudo bem, né? A gente se fala no dia 30, não tem como ser assim mais. É uma relação construída de troca contínua, né? De um processo que seja assim, que aconteça diariamente, né? Então a empresa precisa olhar para esse jovem com empatia, compreender as qualidades que essa geração tem para nos acrescentar, né? E tem muitas,
a partir deles. É assim que o mundo vai ser, né? Então a gente não vai ter mais um retrocesso daqui para frente, ainda mais com o avanço da tecnologia, a maneira como as novas gerações já estão nascendo conectadas, é disso para frente. Então a gente tem que compreender, olhar, se abrir para absorver esse novo momento, né? E bora se divertir, né? Porque o trabalho em si, a gente busca, claro, o resultado, as empresas estão aí, sem dúvida, para girar em torno da economia, mas a gente sempre fala, né? Isso é uma coisa que a gente fala muito lá na empresa e no programa que a gente atribui aos jovens, o processo precisa ser divertido. Né? Sendo divertido, a gente tem muito para acrescentar, para aprender uns com os outros, e encontrar novas maneiras de se resolver a mesma coisa. E até pensando, né, você trouxe essa tendência, esse comportamento diferente do jovem, dele primeiro entrar no mercado de trabalho, depois entrar na vida acadêmica. Então, eles estão entrando no mercado de trabalho, a gente está entendendo quem são os jovens da geração Z como funcionários, como trabalhadores, e agora no mercado acadêmico, no mundo acadêmico. Como que são esses jovens? Eles têm essas mesmas características, então, de aprendizagem rápida, de também querer se divertir, né? A vida acadêmica é uma vida ali muito difícil, muitas vezes, a gente vê muitos pesquisadores aí tendo algum tipo de dificuldade, é uma vida muito cansativa, você tem que abdicar de muita coisa também. Então, como é que é o jovem? Já é possível dizer como é que também é o jovem da geração Z na vida acadêmica? Eu acho que nesse ponto, até porque a vida acadêmica exige, né? Tem muitas regras, muitos compromissos, né? Mas, da mesma maneira que no mercado de trabalho, ali hoje eles também têm muito mais ferramentas, né? De construção, de aprendizagem, pesquisa, a gente tem pesquisa, né? A gente brinca, né? A gente fala, me respeita que eu sou da geração que se formou sem Google, né? Ainda, né? Mas, brincadeiras à parte, eles têm uma disposição de informação que também facilita a jornada dele. Né, no acadêmico, né? Então, eu vejo que hoje, sim, eles buscam, o acadêmico ainda é muito exigido no mercado de trabalho, né? Ainda é uma formação para você poder angariar empresas mais renomadas, posições, né, melhores também, mas eu não vejo, pelo menos dos jovens que a gente convive, essa pressão tão grande, né, em torno dos compromissos do acadêmico. Justamente porque a valorização do acadêmico para eles é diferente, não é aquela questão de eu preciso desse certificado, né, desse diploma para conseguir tal coisa. Quantos já têm uma carreira desenvolvida, mesmo sem o acadêmico, pela sua inteligência, né, pela facilidade com que conseguem criar coisas, trazer ideias, né, e tudo mais. Mas ainda assim, aqueles que se dedicam, que buscam, né, conseguem equilibrar, né, conseguem conciliar. Acho que aquela questão da gente virar final de semana estudando, Nani, deve ter ficado só pra gente mesmo, viu? Ficou pra gente, não vai se repetir na geração Z. Eu acho que não, eles vamos vão ver. aceitar. Até pensando nisso, né? Porque eu acho que na nossa época, assim, a gente tá parecendo um pouco daquelas muito velhas. Não tem jeito, assim, a gente já chegou Não tem jeito, nisso, a gente já chegou. Já chegamos. Mas assim, a gente, na nossa época, tinha essa questão, procurar um novo grau, né? Uma pós-graduação, mestrado, doutorado, era uma questão até uma preocupação válida, as pessoas queriam isso. Geração Z não necessariamente tem isso no horizonte? Eu acho que não necessariamente, até mesmo porque hoje, se você vê assim, um bacharel, uma formação, ok, porque você precisa, né, buscar ali uma profissão, né? Você tenha uma profissão, para você não ficar mudando toda hora, né, de escopo de trabalho. Mas uma pós-graduação, ela já pode te levar num nível de especialista, num nível ali de uma liderança média, ou já até mesmo num cargo de gestão, né, um MBA. E aí que vem um grande X da questão. Numa pesquisa até recente que nós fizemos com os jovens que trabalham conosco, 92% deles não querem ser líderes. Nossa. Eles preferem um caminho de especialista, né? Que te traz uma certa consolidação, né, de trabalho, te traz, sim, um conforto salarial, mas te livra, né, de algumas responsabilidades de liderança, né, tanto de agenda
quanto de gestão de pessoas, né, que dado um momento da sua jornada, as suas habilidades técnicas, elas já não são tão relevantes assim, quanto você precisa ter habilidades para gerir as pessoas que estão abaixo de você. Então, eu percebo neles de que não, eu não quero isso para mim, eu prefiro a minha liberdade, né? Então, se eu tiver um bacharel, e um bacharel já fiz a minha parte, um tecnólogo já fiz a minha parte, consigo chegar numa posição que me dê essa estabilidade e eu possa realizar os meus sonhos e eu possa colocar em prática aquilo que é importante para mim, né? É isso que eu vou fazer. Então, não vou buscar mais nenhuma certificação, não vou me expor a isso, né? Bom, até você tocou num ponto da flexibilidade, né? A gente viu com muitas pesquisas feitas com pandemia, desde a pandemia, ter uma rotina flexível, um home office, uma coisa que te permita até viajar e trabalhar ao mesmo tempo, Total. É uma prioridade para a geração Z, de fato? Sem dúvida é uma prioridade, né? Mais até do que benefício. Home office é imprescindível. Se você tem, olha, são 2 vezes presencial, vou aumentar para 3. Não, então eu não vou participar do processo seletivo. Eu abro mão da vaga, mas eu não vou, né? Eu prefiro uma posição, às vezes, menor, né, em nível hierárquico, mas que seja 100% home office, do que eu ter que me deslocar. Então, o mundo pós-pandêmico também trouxe, né, uma mudança para essa geração que, se a gente olhar aí há 4 anos atrás, estava terminando o colégio. Então, eles nem viveram aquela jornada exaustiva de trabalho presencial 5 vezes por semana. Junto com a faculdade, junto com o faculdade, estágio, né? sai de casa às 6 da manhã e chega meia-noite. Isso daí é surreal, né? É claro que ainda há muitos que vivem essa jornada, mas olhando para a maioria, se a gente for, né, trazer de uma visão macro, coisas importantes para que esse jovem mantenha, esteja na empresa, né? É a flexibilidade, é o feedback, a troca constante, né, de conversa e orientação, clareza, alinhamento de propósitos e, sem dúvida, o home office conta e conta muito. Que coisa. Bom, vocês têm no Instituto, vocês trabalham mais com pessoas, com jovens mais de baixa renda, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho, o que vocês fazem por lá e qual que costuma ser o perfil, assim, desse jovem, de interesses e de objetivos na vida dele. Legal. Olha, lá no programa Garra, a gente tem uma iniciativa totalmente voltada para a inserção no mercado de trabalho de jovens de 18 a 24 anos, né? E por que nós olhamos especificamente para essa fatia, né? Porque olhando na prioridade da agenda ESG, classe social está entre a 6ª e a 8ª posição em prioridade de você pensar tanto no cumprimento da agenda ESG, quanto na implementação de uma política de diversidade e inclusão. É claro que todas as questões que envolvem a diversidade e a inclusão, elas são importantes, né? Mas a classe social, muitas vezes, dentro dessa fatia, eu consigo ainda permear as outras, né? Como equidade de gênero, mulheres, né? Mães, né? Determina demais o comportamento, né? Exatamente. E com isso, a classe social, ela tem um agravante, por quê? Porque o jovem que é ingressante no mercado de trabalho, que não tem experiência e não tem escolaridade, e ainda mais pode ser de uma região mais de comunidade, uma região mais periférica, ele realmente tem menos oportunidades de ingresso no mercado de trabalho, né? Porque o mercado é competitivo, o mercado quer que você entre jogando, né? Então, nós buscamos fazer diferente, né? Nós buscamos levar um modelo de transformação para a sociedade que ajudasse a formar os novos talentos do futuro, né? Dentro do nosso mercado. Então, para eles é gerado, sim, uma oportunidade de trabalho sem experiência, sem escolaridade, e nós capacitamos eles ao longo de 3 a 6 meses, né, dentro do nosso ciclo educacional, para que ele ocupe a posição de trabalho para ele. Então, no dia 1, ele já é registrado, ele é CLT, ele tem todos os benefícios, e o currículo dele é o que menos me interessa. O que a gente mais busca é o alinhamento de visão, é o alinhamento de valores e a força de vontade de abraçar aquela oportunidade e fazer acontecer.
Bom, isso é até interessante pensando... A gente já viu um movimento antes da pandemia de jovens de famílias mais pobres tendo que abandonar os estudos porque precisavam trazer uma renda para casa. Sim. E depois da pandemia, durante a pandemia, a gente viu esses números de evasão escolar aí aumentarem bastante. Os governos, no geral, têm feito muitos esforços para reduzir, para combater a invasão escolar. E aí, nesse sentido, com evasão escolar, o jovem ele não tem esse currículo que você disse, esse grau acadêmico, né? Então, nesse sentido, assim, correndo atrás desse momento, diminuindo essa disparidade que esses jovens procuram, que eles enfrentam no mercado de trabalho quando eles procuram um emprego? E acaba assim, querendo ou não, o trabalho influencia diretamente na família, né? Então, dentro da apuração que a gente acompanha dos nossos jovens, que nós já temos mais de 100 deles, né, inseridos na nossa organização, eles impactam indiretamente a vida de mais 4 a 5 pessoas. Então, a renda dele é completamente relevante para isso, né? Por isso, até que a gente não olha para a questão escolaridade, porque pensa, me parece um pouco injusto essa seleção de, se você não está num grau escolar à altura, você não é talentoso. Quantos talentos não estão inseridos, né, em meio a essas regiões, né, que infelizmente ali não teve a infelicidade de estar numa situação que talvez nem ele tenha escolhido, vem uma situação geracional e é determinado por conta do CEP que ele reside, que ele não é bom, sabe? Se ele não tiver uma oportunidade que venha explorar esse potencial, pode ser que nem ele venha descobrir um dia o quão bom ele é, o quanto ele poderia fazer a diferença. A gente tem histórias de jovens assim, que são fantásticas, de falar, nossa, eu nunca pensei que eu poderia um dia trabalhar com tecnologia. Porque meu pai era mecânico, meu avô era mecânico e eu entendi que eu deveria ser mecânico. E com todo respeito à profissão, a questão não é essa. A questão é eles nem terem a dimensão... A possibilidade de escolher. A possibilidade de escolher. É entender que é um fator determinante e não é. A gente precisa, né, buscar iniciativas que venham a romper isso, porque são muitos jovens, né, que estão em meio a essa situação. A gente acredita que a empregabilidade e a educação podem mudar, sim, o jogo e contribuem diretamente para o giro da economia, contribuem diretamente para a sociedade. É uma questão de empatia, é uma questão das empresas serem mais abertas a esse tipo de iniciativa e estarem dispostas. Porque há todo um trabalho também que tem que acontecer, Nani, depois que esse jovem chega na empresa. Né? Então, assim, ele consegue romper uma barreira quando ele entra no mercado de trabalho. Quando ele está lá, beleza, dia 1 do trabalho. E para ele se manter no meio de uma organização ou de um ambiente que também ele não imagina, ele está completamente desacostumado. Então, a empresa também tem que estar disposta, principalmente a liderança, a entender que muitas vezes esse jovem vai ter, por mais que ele seja de uma geração que tem um processo de aprendizagem mais rápido, ele não foi exposto, né, às vezes, a muito mais conhecimento. Às vezes, ele não teve acesso. Mas se ele for estimulado, se ele for, né, aceito, se ele for incluso nesse ambiente, com certeza ele pode contribuir bastante. São até nuances da mesma geração, né? E nuances Sim. muito acentuadas, de certa forma. Com certeza. E até entendendo melhor sobre o programa, vocês vão até os jovens buscam vocês, como é que é essa dinâmica de atendimento? Bom, a gente tem uma parceria com uma rede de institutos, né, que fazem a primeira triagem para nós, né? Porque buscar o jovem, entender aquele que realmente está disposto, que está em busca dessa oportunidade de trabalho, sairia completamente do nosso core, né? Então, nós nos associamos a alguns institutos que fazem essa primeira triagem do jovem, oferecendo para eles uma capacitação prévia, né, para preparação e ingresso no mercado de trabalho. Então, aquele que se desempenha bem, que tem uma boa performance, ele é disponibilizado para os empregadores, né? E nós somos um deles, né? Hoje, um dos nossos maiores parceiros é o Instituto Proa, e ele nos apoia com
a inserção desses jovens, né, dentro do nosso processo seletivo, né. Então, quando ele vem, ele passa pelo nosso processo seletivo, a gente olha exatamente as habilidades que ele tem, muito mais em soft skills, né, do que em hard skills. O hard skills a gente está disposto a capacitar, até porque existe a máxima que a empresa contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Então, a gente falou, vamos inverter essa pirâmide aqui e vamos contratar aqueles que estão mais alinhados ao nosso propósito e capacitá-los, né? Então, eles ingressam no nosso programa, vivem um ciclo educacional dentro do nosso mercado, um mercado muito mais voltado para a tecnologia fiscal, né? E depois disso, ele é acompanhado pelo gestor, ele passa por um programa de mentoria e tem uma formação. Quando ele se forma, ele recebe por meritocracia um step salarial a mais, e aí a gente entende que ele está pronto para trilhar a carreira dele dentro da empresa, como qualquer outra pessoa que está lá. Achei interessante isso que você trouxe para a gente do soft skill, né? Porque, bom, falamos o programa todo sobre essa mudança de comportamento dessa nova geração. Então, da parte do empregador, da parte do recrutador, ter essa soft skill é um diferencial, é o principal. Essa geração, ela está demonstrando ali uma habilidade no soft skill. Como é que está em relação a isso? Olha, Nani, você sabe que tem muitos que vêm assim com uma habilidade de comunicação que surpreende, né? E comunicação, sem dúvida, é uma soft skill que todos precisam ter, né? Precisa conseguir ser claro naquilo que quer transparecer. Então, o recrutador, ele tem que olhar isso, sim, né? E o jovem, ele já vem mais preparado. Eu acho que mesmo os que vêm agora, já veio da parceria do Instituto Proa, eles são realmente orientados para isso, né? Então, uma boa escuta, uma boa habilidade de comunicação. E quando ele está dentro da empresa, imprescindível, né? O trabalho em equipe, né? Conseguir ali ter esse dinamismo e a flexibilidade, porque para ele também é um desafio se integrar às demais gerações, às demais formas diferentes de pensar, principalmente fazendo parte de uma geração que é uma geração de ruptura, né? Então, a flexibilidade também é uma das habilidades que eles mais precisam ter e esses são os fatores que a gente mais olha, né, dentro do nosso processo seletivo. E você comentou, né, que tem muitas histórias inspiradoras dos jovens que vocês veem. Você falou do exemplo do meu avô é mecânico, meu pai é mecânico e eu não sabia que eu podia ir para outro lado. Achei que eu tinha que ser mecânico também. Então, quais são essas histórias que vocês veem? Alguma que você pode dar para a gente de exemplo? Olha, a gente tem uma história que toda vez que a gente comenta, que a gente conversa sobre, é bastante emocionante, que é do Gabriel. Gabriel é o nosso GG, né? O Gabriel está na empresa conosco há pouco mais de um ano, né? E tivemos a felicidade de conhecê-lo numa apresentação de trabalho feita no Instituto Proa, né? Ele foi um estudante ali no Instituto Proa do curso de tecnologia e ele estava em busca do primeiro emprego dele. Bom, ele chegou a desenvolver alguns trabalhos antes de estar com a gente, apoiando o pai, né, como pintor. O pai era mestre de obras e o trabalho que ele desenvolveu era exatamente usando a tecnologia para auxiliar o pai a fazer melhor os orçamentos, a fazer melhor as contas ali de material de construção, material de obra que ele precisava fazer, que é uma dor do mercado, né? A gente teve a felicidade de conhecê-lo, ficamos impressionados com a inteligência, a dinâmica e a postura de palco que ele teve na apresentação. Fizemos uma proposta para ele de trabalho e ele está na empresa com a gente há pouco mais de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Ele já teve 3 promoções. Nossa. É um dos talentos assim incríveis que nós temos, que já está contribuindo ali para a família dele e entendeu que é possível sonhar, é possível fazer diferente, é possível olhar, né, para uma dor e em cima dela encontrar uma oportunidade. Desde que você queira, tenha garra e força de vontade, vai acontecer. Daniele, queria agradecer. Eu gosto até que a gente vai finalizar esse programa com uma mensagem muito legal, né, de ânimo para a gente, para esse jovem que está entrando no mercado de trabalho, para todo mundo. Então, queria agradecer a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, querida. Foi um prazer estar aqui com você.
Essa foi, então, a gerente de marketing e comunicação, Daniele Guerra. A gente conversou um pouquinho sobre esse número aí que o IBGE trouxe pra gente de redução no número dos jovens nem, aqueles jovens que nem estudam e nem trabalham. A gente volta no próximo Alesp Cidadania.